Radioelétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Modernismos, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Canja especial Vanessa Longoni. Realização Radioelétrica Corporation. Oi, rádio ouvintes, oi, Saraulers, estamos de volta aqui com a formação original, Power Trio, tudo bem, beleza? Dali, Diego, descansadão ali, e aí, só na paz, no meio da vegetação ali, já trouxe uma vegetação ao fundo, pá. Vegetação, como é que é? Árvores exóticas, né? Tinha essa desculpa uma época para derrubar um monte de árvore ali perto da gente, aquelas árvores exóticas, parecia que elas saíam matando as outras, né? Tudo bem, pessoal? Boa noite aí, legal reencontrá-los. Beleza. E o professor já vai dizer que eu estou mentindo, dando boa noite, tá todo mundo vendo que a luz está muito clara aqui, mas tudo bem, estamos aí. O professor já travou até de raiva. Já. Professor, tudo bem? Travou, e aí? Deu uma travada aí, professor. Deu uma travada aqui para mim, mas tudo bem, agora deu. Destravou, esse assim é a internet, mas eu vou dizer para vocês que não é muito melhor em alguns lugares assim, ditos desenvolvidos, né? Tem umas internet violentamente ruim na Europa, especialmente, né? A outra super viajada. A outra ajuda. Gourmet de internet europeia. Gourmet não. O meu negócio aqui é cabeado e ontem veio um técnico aqui para dizer que estava tudo maravilhoso. Tudo errado. Não, estava maravilhoso. Ele falou que estava maravilhoso. Mediu aqui, o negócio está assim, entendeu? Dá para jogar 130 pessoas ao mesmo tempo. Mas por que travou, então? Porque esses putos estão me mentindo, entendeu? Aí, quando é que a gente vai fazer, então, professor? A gente faz aí o sarau presencial aí, porque 130 pessoas. Presencial aqui, bicho. É isso. Bota todo mundo aí atrás de ti. O show vai ser no quintal. Os livrinhos quase arrumadinhos aqui, ainda não estão arrumadinhos. Olha aí. Não, pai. Falta umas quantas caixas ainda para botar no lugar. Não, mas, já está super bem, imagina. Tem gente que se muda e fica um ano para tirar abrir a primeira caixa, né? É muito Deus meu. Bueno, nosso tema de... não sei, o Diego acho que ia dar um... Vou dar, eu já estou há uma semana com saudade de dar essa informação e fazer esse pedido, né? Então eu preciso lembrar a todos os nossos espectadores, ouvintes, saraulers, né, que a gente funciona no modo totalmente independente, o que significa que para fazer a coisa funcionar, para poder, né, repassar um cachê para o pessoal que faz a canja, para arcar com os custos que a nossa produção exige, para financiar a viagem da Kátia para Cuba, essas coisas todas, a gente aceita... A Europa, para ver como é que está a internet hoje. Eu pensei que tu fosse verificar a internet de Cuba também, que é uma história muito à parte, muito interessante também. Um dia eu conto essa história. Daí eu lembro, então, depois de tudo isso que eu falei, que a gente aceita contribuições a título de ingresso, tudo mais, lá no Ocidente, né, sempre tem um ingressinho e tudo mais, então, como a gente está em casa aqui, quem quiser pode fazer um Pix, né, o Pix é simplérrimo, katia@radioelétrica.com, né, essa é a chave Pix, né, que vai aparecer aqui na tela também nesse momento. E tem também a conta do Banco do Brasil, que aparece na tela, mas que para quem está vendo sem tela, ou no caso para quem está ouvindo, porque vendo sem tela é complicado, tem a conta do Banco do Brasil, da Kátia, e eu vou passar os números para vocês. Agência 47368 e a conta corrente 60194. Repetindo, agência 47368, conta corrente 60194. Beleza? Falando nisso, Kátia, Suma e Diego, deixa eu contar uma coisa. Tem um camarada meu, muito querido amigo, Vicente Martins, que ouve o nosso sarau sempre como podcast. Muita gente ouve. E ele me disse, vocês têm que botar um serviço no fim, tipo assim, dizer os livros, sabe? Não, diz para ele que é o seguinte, fica gravado lá, ele pega uma canetinha, um papelzinho... Mas ele está caminhando, Não, mas é que está gravado, depois ele pode chegar em casa e fazer... Mas tem um negócio aqui daí, isso foi o que ele me disse, ele já tinha uma resposta para isso, ele disse assim,
Ele disse, mas eu vou ter que ouvir tudo de novo para saber em que ponto estava, entendeu? Lá no lugar, minuto 43, o cara... eu vou fazer assim, ó. Não, isso aí é uma reivindicação antiga, né? Eu vou fazer, hoje eu vou anotar, tá? Mas aí eu fiz isso umas 2, 3 vezes, depois eu esqueço, não dá tempo. Tá, então... eu vou anotar. Tá? Mas de fato, essa é uma reivindicação antiga que a gente... é legal também, é que tem a coisa de fazer lá enfim, todo mundo tem que entender que a gente vem de fazer um sarau que acontece ao vivo no Ocidente, ou seja, não tem replay nem nada, né? Então, em geral, lá no Ocidente, o pessoal que queria saber alguma coisa encostava na gente, qual é aquela ali que tu deu e tudo mais, fotografava a capa de livro, e aí, como a gente tem dificuldade para se adaptar às tecnologias, muito embora estejamos adaptados, a gente acabou nunca fazendo isso, né? Fazendo essa parte mais... Mas, assim, a gente tem um ritual que a gente já fazia lá e faz no ar, que é mostrar o livro. Então, a gente, olha, aqui eu já vou pedir para a Tuane já atualizar a contagem. Então, a gente... aí o cara, o que o cara faz? Faz um print de tela. Pá! Então, na hora, eu entendi ele tal, não esse cara, um outro cara, um cara que esteja... Não, esse cara não pode fazer print. Mas, ele precisa de uma coisa escrita. Eu vou escrever para ele. Mas não precisa escrita. Acho que no fim tem que fazer, se for possível, nós temos que fazer, não é só tu, né? Fazer uma listinha, dizer assim, o livro tal, sabe, sobre o assunto. Não, mas é que para esse cara, para esse ouvinte e para os outros, funcionaria melhor se tivesse escrito na descrição do episódio os livros. Aí ele não precisa ir lá ouvir, ele já vai ver escrito ali. Nessa edição foram lidos. Pá. Eu posso botar isso na descrição do vídeo do YouTube e no podcast. Mas pergunta se eu vou fazer isso. Já me deu um cansaço. Já dá uma canseira prévia, mas eu vou tentar. Hoje a gente só vai ler o livro do professor, que nem nome tem, já cria um problema. Olha aqui, Vicente, falei com o tu está agora caminhando, eu falei, levei a tua reivindicação adiante, viu? Vicente, a gente vai pensar com carinho na tua reivindicação. Pode fazer assim, quando ouve o nome, quando a gente anuncia a leitura... Dá o print. Para a caminhada ali, anota no telefone. Mais fácil. Quando ouvir, dá o print da tela. Aí ele vai saber... Não, mas ele está só ouvindo. Quantos minutos foi dito o nome do livro. Aí ele vai lá, aos 7 minutos e 30 segundos, deram o nome do livro. Vicente, não complica. Essa foi boa. Essa foi de mestre. Essa foi a terceirização da canseira, né? Horrível, exatamente, é isso. É que eu, como consumidora de internet, às vezes eu faço isso. Por exemplo, eu ouço uma música muito legal que alguém botou de fundo num stories, aí eu printo, aí depois eu vou procurar a música, porque ali aparece o nome. Eu faço isso o tempo todo, então as pessoas... Vicente, te liga. Vicente, printa, vai printando. Bom, o tema de hoje... Está correndo lá, controlando a partida e tal. Hoje a gente vai fazer, não sei quanto tempo vai ter. O Cooper. Lembra do Cooper? O Vicente é velho, o Vicente é do tempo do Cooper. Então tá tudo bem. Tá, então tá melhor nem ficar se arriscando, dando print, pode cair, pode ter um problema. Tá, o tema de hoje é uma levantada de bola para o professor Fischer, que pesquisa o assunto há décadas e já lançou 35 livros sobre o tema, já deu 48 mil palestras, não, estou brincando, mas vai lançar agora um livro que faz, então, essa... uma reinterpretação, uma abordagem mais... isenta ou sei lá... Nada de cantona, nada. Não. O que é o livro, professor? Eu conto uma parte, pelo menos uma parte grande da história da consagração do modernismo paulista como sendo a verdade geral da modernidade no Brasil. Essa consagração, meu assunto é acompanhar o modo como esse modernismo, especialmente o do Mário de Andrade, foi sendo transformado
com o tempo e transformado retrospectivamente, né, na verdade, no Big Bang da inteligência brasileira. Certo. E aí, só para situar para os nossos ouvintes e saraulers, né, a gente está fazendo isso nessa data também pelo fato de que, né, nessa grande narrativa, a Semana de Arte Moderna de 1922, né, aparece sempre ali como o momento, assim, olha, não tinha nada antes, aí, puf, de repente, tudo começou. Eu acho que eu estou delirando? Eu acho que eu estou delirando? Eu vou mostrar aqui uma imagem. Deixa eu botar na tela grande aqui, professor. Tá aí, ó. Semana de 22, há 100 anos, evento criticado pelos ricos, inaugurava a cultura no país. Inaugurava a cultura. Inaugurava. Tá vendo? É isso aí. Não, um troço inacreditável, tia. Semana de 22, há 100 anos, evento criticado pelos ricos. Cara, os ricos patrocinaram. Foi feito pelos ricos, né? Inaugurava a cultura, entendeu? Não tinha... Era tudo mato. Aleijadinho, entendeu? Não tinha nada no país todo, não tinha nada em lugar nenhum. Não. Aí eu digo, tá, tudo bem, pode ser que o redator desse troço que seja um imbecil, entendeu? Uma pobre alma sem luz. Pode ser, não, certamente é, né? O cara sem senso de ridículo. Mas isso aqui, que dia que é hoje? Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça, 15 de fevereiro. A grande... Então, sexta-feira passada aconteceu isso aqui, ó. Então, isso é de sexta-feira? Hoje, quer dizer... Caramba, mas é muito ridículo mesmo, né? Não, e para não dizer, eu critiquei em privado, vou criticar em público. O Peninha hoje escreveu, hoje não, sexta-feira passada, mas um negócio que também dizia a mesma coisa. Que inaugurou, não. Sim, que tudo de bom nasceu. Não. A semana mudou o país, não sei. Peraí que eu vou achar aqui, eu printei. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó o título. A semana que mudou o Brasil. Ele também caiu no conto. Nós tratamos ele como amigo, esse cara. Caiu no conto. Mas tu é um paulistano mesmo, que tu te alega gremista, mas tu é um paulistano. Que coisa triste. Né? Mas enfim, o assunto é esse, né? O assunto não é a Semana de Arte Moderna. O assunto a consagração. Não, que tola, entende? E sem isso nós estaríamos pastando de quatro, estaríamos vivendo... Tá, mas assim, se não houvesse essa mitificação, essa glorificação, qual seria a diferença, assim, para o país, digamos assim? A minha questão principal é a seguinte, ó. No Brasil é um país que vive, por causa da tradição portuguesa, do Império Romano até, sei lá, nós vivemos num país ultracentralista. Tá? Tipo assim, presidente da República vai inaugurar posto de saúde no subúrbio sabe? Porque ele dá o dinheiro, ele, presidente da República. Ou seja, tu tem uma tradição assim que, entendeu? Faz tudo convergir de uma cabeça única, assim, que confere sentido a todas as partes. E as partes não fazem sentido a não ser a partir da cabeça. Isso, aliás, é o que se chama em história de corporativismo. É uma ideia aristotélica, entendeu? De que a cabeça é a única coisa. No fundo, o que foi o nosso império, entendeu? Vocês aí que são saudosos do império, por favor, pensem nisso. A ideia do império era a seguinte: só o imperador é que tinha o poder total, e ele, como diz o Jorge Caldeira, o imperador é um cara que tinha todos os direitos e nenhum dever, entendeu? Tu podia passar 10 anos discutindo uma lei, aprovar a lei, barará, e o imperador dizia não, e a lei não valia, por exemplo. Ou o contrário, condenava um cara, não sei o quê, e o imperador dizia não, está livre. Então tu tem uma tradição assim horrível, que na República de vez em quando foi diminuída ou atenuada, né? Mas que basicamente é isso, entendeu? Quando tu pensa Getúlio, super centralização. Ditadura militar, super centralização. Hoje em dia, super centralização. Então, esse é o pano de fundo da minha conversa. Porque a visão modernista, enfim, que os paulistas achem que a Semana de Arte Moderna foi uma maravilha, não tem nenhum problema para mim, entendeu? O problema é que, como eles têm a força de São Paulo, 40% do PIB brasileiro, e biriri, e tem por trás essa ideia centralista, acaba que nós, aqui na província, achamos que só vale aquilo que a visão modernista consagra. Esse é o meu ponto.
entendeu? O Diego conhece, porra, tá cheio de poeta modernista aqui dos anos 20, aqui no Rio Grande do Sul, uns caras super interessantes, que não são publicados desde os anos 20. Por que não são? Porque não entraram no cânone de São Paulo. Ou então tu fica, sabe, o tempo todo te perguntando assim, mas será que o cara é bom mesmo? Aí tu pergunta para São Paulo, entendeu? Metaforicamente, ou realmente tu pergunta, escuta, vocês acham que esse cara aqui é bom? Se vocês acham que é bom, eu também vou achar que é bom. E eu estou dando um exemplo de Porto Alegre que não podia dar, entendeu? De Minas, de Pernambuco, de não sei o quê. Então, meu ponto é esse, não é... A existência da semana é um fato como qualquer outro, está tranquilo, zero problema. O problema é que isso seja tomado como a verdade geral. E aí, por isso que a minha bronca é essa, assim, eu fico parecendo que eu sou só um birrento. Eu sou birrento, né? Mas é que eu sou gaúcho também. Não, na verdade, eu sou de Novo Hamburgo, já expliquei isso aqui. Eu não sou gaúcho exatamente. Já misturei aqui a conversa. Tá, não, então, assim, o livro vai sair daqui a pouco, né? Já está com o título definido? Não, né? Não. Então... eu tenho uma proposta que é Modernismo Paulista. Eu não sei o nome, mas os nomes que eu estou pensando são esses. Né? 100 anos da ideologia modernista. Tá. História da sua consagração. Uma coisa por aí. Uma coisa por aí. Uhum. E aí o professor vai indo década a década, vendo o que aconteceu em relação, inclusive, à leitura, né, do que se passou em 22, que foi uma coisa bem boba e frouxa. Assim. Foram 3 noites no Teatro Municipal, uma coisa assim que seria assim, tipo uma quermesse, uma coisa assim, se fosse em qualquer outro, se tivesse acontecido no Piauí, ou sei lá onde, no Mato Grosso. Com detalhe, com vaia encomendada. Isso ainda teve isso. Vaia, não, eles foram vaiados. Eram os camaradas deles que eles levaram lá para vaiar, entendeu? Porque eles sabiam que tinha... Para causar... Então, na noite de hoje essa vaia, hein? Foi na noite de 15 de fevereiro, foi na segunda noite, na quarta-feira, foi segunda, quarta e sexta, né? Na noite de 15 de fevereiro, que rolou essa vaia, ao que tudo indica, encomendada pelo Oswald. Né? Não, os caras deram depoimento ainda, antes de morrer, não foi na mesa branca, no centro espírita, entendeu? Eles disseram, não, fulano de tal me convidou para ir lá para dar uma esquentada, não sei o quê. Fica essa, contestado pelos ricos, cara. Agora tem toda uma outra conversa que eu vou te mostrar. Olha só um livro que eu ganhei aqui. Não vou ler, não, mas enfim, eu ganhei. Olha esse livro aqui. Modernismos, 1922, 2022. Modernismos, entendeu? Então começa lá, vem até aqui. Aí, olha o que diz a orelha. Modernismos, 1922-2022, foi concebido de forma plural, com um discurso que só é possível hoje, após 100 anos da Semana de Arte Moderna, que tem uma ambiguidade. Quer dizer, a semana é que nos autoriza a falar o que nós vamos falar agora. Aqui a transversalidade irradia os temas tratados. Em um único volume estão contemplados a música, a moda, discurso manifesto, fronteiras das sexualidades, o olhar arte indígenas, assim como as literaturas marginais, entre aspas, e oralidade, estão presentes nos clássicos modernistas. As minorias estão bem representadas, especialmente na revelação de escritoras que sempre estiveram à sombra da produção literária masculina. Na Semana de Arte Moderna não tinha nenhuma escritora mulher. Não somente surgem outros nomes nas artes visuais, como os tradicionais são reavaliados. Nesse sentido, a efeméride, né, os 100 anos, cumpre hoje seu papel renovador, entendeu? E aí é essa, entendeu? Aquilo lá deu origem às coisas que nós temos hoje. E aí está aqui, assim, um monte de nome de gente aqui. Todo mundo saudando, fazendo a sua para dizer, entendeu, que é isso. Enfim, é uma interpretação das coisas, né? E agora, o que me irrita, eu já expliquei, vou dizer de novo, o que me irrita é não a existência disso, é tu achar que isso é a única coisa possível para tu pensar o Brasil. Esse é o meu ponto. Por que esses caras, piada que eu faço dando aula, várias vezes eu digo isso, a briga dos modernistas lá na Semana de Arte Moderna foi o quê? Foi qual? Foi contra o Coelho Neto e o Olavo Bilac. O Bilac já tinha morrido alguns anos antes, já não era parâmetro para nada, entendeu? A melhor poesia, como o Diego sabe e pode argumentar, era a poesia simbolista, não a poesia parnasiana. A poesia parnasiana é um negócio que, entendeu, era colegial já nessa época. Aí os caras brigam com o Coelho Neto e com o Bilac. Aí eu digo, parem um pouquinho, mas por que eles não brigaram com os caras quentes? Por que eles não brigaram com o espólio do Machado de Assis? Se era para brigar com o morto, briga com o Machado de Assis, se tu é bem homem. Sabe? O Machado tinha morrido em 1908. Briga com o João do Rio, briga com o Lima Barreto, entendeu? Briga com o Cruz e Souza.
Briga com Euclides da Cunha, os caras não disseram uma palavra sobre os Sertões do Euclides da Cunha, que tinha sido uma obra bomba, entendeu? Que tinha transformado a consciência da intelectualidade ao descobrir que existia gente como nós que tinha sido massacrada pelo exército. Aliás, foi uma das primeiras vezes que o exército foi usado explicitamente contra o povo brasileiro dentro das fronteiras do Brasil. O exército sempre é um negócio que é para combater o inimigo externo, né? E ali era o exército matando o pobre brasileiro. Já vimos esse filme e continuamos a ver. Muito bem, por que ele... Aí o Euclides escreve uma obra que denuncia isso. Onde é que estavam os modernistas de São Paulo sobre esse assunto? Silêncio. Aí ficam brigando com o Coelho Neto, que era uma mala que ninguém mais levava a sério. Entendeu? Então, é um pouco isso a minha tese. Olha o tamanho da briga, olha quem é o inimigo que tu escolhe, e aí tu vai perguntar quem é o cara. Vai brigar com o Coelho Neto? Bom, é isso, o teu tamanho é de quem briga com o Coelho Neto. O Coelho Neto que nossos ouvintes aqui, a nossa plateia nem conhece, e justificadamente não conhece. Tá. Bom, eu não sei se tu lê alguma coisa, ou se a gente passa para o Diego. O que... Falei tanto aqui, né? Ah, então o Diego lê, vai lá. Tá, vou ler um texto aqui que eu acho interessantíssimo na sua irrelevância de fundo, uma questão puramente fonética, mas que eu acho muito bacana, e que é mais legal ainda, porque na verdade é um texto assim, brilhante nas informações que traz, no jeito de conduzir, um texto do Antônio Cândido, sobre uma grande polêmica em torno da pronúncia do nome de uma das figuras do modernismo, Oswald de Andrade. O título do texto, esse texto saiu primeiro em jornal, no início dos anos 80, e depois ele publicou em livro também, no livro Recortes. O título do texto é Oswald, né? E ele acentua, né? O Oswald, ele coloca um acento agudo no A, e o Oswald, ele coloca o circunflexo no O. E aí eu fiz uns cortes no texto, mas é legal essa historinha aqui para todo mundo agora aprender a pronunciar direitinho. E aí ele diz o seguinte: Oswald de Andrade, cujo nome completo era José Oswald de Souza Andrade, e aí diz entre parênteses, já se verá por que estou acentuando, acento agudo não é, achava graça na lenda segundo a qual ele teria alterado por excentricidade modernista o verdadeiro prenome, supostamente Osvaldo. Imaginem o que diria se pudesse saber que hoje é chamado cada vez mais Oswald, com acento na primeira sílaba. Paulo Emílio Salles Gomes disse certa vez que os homens da nossa idade estavam assistindo ao nascimento de um mito tão afastado da realidade que até revestia designação própria, fazendo Oswald virar Oswald. Portanto, Oswald ou Osvaldo, como se dizia correntemente, achava graça no boato, e para mostrar a sua insubsistência, explicava, segundo escreveu depois nas suas memórias, que herdara os pronomes do pai José Oswald, não Osvaldo, Nogueira de Andrade, e que esta forma peculiar, aí a explicação começa a ficar interessante, e que essa forma peculiar fora a iniciativa da avó, natural de Baipendi e leitora do romance Corina, de Madame de Staël, ou seja, de uma autora francesa da virada do século XVIII para o XIX. Lord Melville, escocês romântico, que, como se sabe, é a transposição ficcional do guapo português cosmopolita Dom Pedro de Souza Holstein, futuro duque de Palmela, amigo íntimo e mais que isso da autora. Mas tudo faz crer que o gosto não era individual, apenas da avó de Oswald, porque naquele canto do sul de Minas tornou-se frequente usar os nomes dos dois protagonistas. Ainda mais, houve gente com a mesma singularidade de adotar a forma inglesa, como se vê pela lista dos eleitores de Ayuruoca, cidade vizinha de Baipendi, onde figura nos anos de 1880 um João Oswald Diniz Junqueira. Essa forma inglesa se manteve na família do nosso escritor por 3 gerações, sempre pronunciada Oswald. A brasileira, como certamente pronunciaria também, mas aí a francesa Madame de Staël, até o pintor Oswald de Andrade Filho, que se chama José Antônio Oswald. Portanto, se excentricidade houve, foi da avó, em meados do século passado, não do neto. Aí ele conta a história da família do Oswald, da avó e tudo mais, do pai, enfim, toda a genealogia,
Eu corto e sigo adiante. Mas aqui não interessa a genealogia, e sim o nome que, como ficou dito, é usual em famílias das zonas de Baipendi desde a geração de seu Andrade, e se espalhou com as migrações dessas famílias. É provável que muitas pessoas de lá, a partir de 1820, tenham lido ou ouvido falar do romance de Madame de Staël, e por isso deram com certa frequência aos filhos a denominação dos protagonistas. Nas famílias Nogueira e Andrade, que eram as de Oswald pelo lado do pai, e também Junqueira, muito ligada a ambas, encontramos diversos charás dele, mas, com uma ou outra exceção, na forma vernaculizada. Osvaldo, portanto. Por exemplo, nas Memórias e Tradições da família Junqueira de Frederico de Barros Brotero, vemos em 1883 um José Osvaldo Diniz Junqueira pedir dispensa para casar com parenta. Folheando por alto esse livro, aí ele vai mostrando vários exemplos, eu pulo aqui também. Pensando sempre na informação de Oswald sobre a escolha da avó, conclui-se que ela tem maior alcance e vale também para explicar um gosto que é grupal e regional. E a favor disto há uma contraprova. Na mesma zona, nessas e outras famílias, aparecem corinas, que são irmãs, primas, tias de Osvaldos, podendo daí saírem casais por causa da endogamia. O referido Osvaldo Gomes de Carvalho, por exemplo, primo de Osvaldo em 3º grau, era casado com uma tia, Corina Nogueira Cobra, prima em 2º grau de Oswald. Na escolha de nomes para os filhos, os dos personagens femininos de ficção dos personagens costumava acompanhar os masculinos, como as Floripes, irmãs dos Oliveiros e dos Roldões, com base na história do imperador Carlos Magno e dos 12 pares de França. Então, dessa história meio bobinha aqui da pronúncia do nome, o Antônio Cândido tira uma história que eu acho muito bacana. De modo que a imaginação romanesca de Dona Antônia Nogueira Cobra se enquadra na imaginação de seu meio e grupo, aos quais ela e mais alguma outra mãe talvez tenha querido dar certa satisfação ao compensarem o preciosismo da forma inglesa pela junção pacificadora dos banais João ou José. Conta Oswald nas Memórias que no caso de seu pai foi a exigência do vigário, que recusou batizá-lo com um nome estranho ao agiológico corrente sem a compensação de um mais garantido. Isso mostra que aquelas senhoras de Baipendi e Aiuruoca estavam sendo inovadoras. Estavam introduzindo um nome antes inexistente por lá e que depois se tornou quase banal. Seja como for, a combinação de José com Oswald constitui uma discrepância associada a uma transigência para formar o nome que seria no futuro de um grande rebelde. Ou seja, faço um parênteses aqui, modernista é a vovozinha, né? Vou seguir aqui, tem só mais dois parágrafos. No uso corrente formou-se uma transigência a mais durante a vida deste, porque toda a gente, como ficou dito, retificava na fala Oswald para Osvaldo. Ligado ao sobrenome, o pronome gerou ainda outro compromisso que levava a aumentar a indecisão quanto à grafia, pois a pronúncia desprevenida era e é Oswald de Andrade, né? Juntando ali o D final com a preposição que está ali. Mas sempre, como se vê, com a tônica na segunda sílaba, até que começasse essa bobagem de Oswald, que com certeza vai ficar e predominar como tantas outras. Na peça sobre os alegres rapazes e a sua semana de arte moderna, Carlos de Queiroz Teles já a tinha denunciado implicitamente. Nela, quando chamam Oswald, o personagem brada de mau humor: Oswald! Essas considerações e informações não são tão intempestivas quanto podem parecer. É preciso fazê-las, porque senão a moda pega e na próxima geração, quando estiver sendo, por sua vez, devidamente trabalhado pela lenda, Drummond pode virar se algum sabido decidir que a pronúncia do seu nome escocês deve ser reajustada. Então esse é o texto Oswald do Antônio Cândido, e agora todo mundo sabe que a gente pode chamá-lo de Oswald de Andrade, mas no fim das contas todo mundo pode chamar como quiser, tá liberado. Eu vou anotar o nome do livro como é que é o nome do teu amigo? O nome do livro é Recortes. Recortes. Isso, do Antônio Cândido. Antônio Cândido, tá bom. Professor Antônio Cândido. Tá. Então tá, eu vou ler um trechinho do livro que o professor vai lançar, que ele nos mandou em PDF, ainda está em revisão,
e eu vou ler um trechinho da introdução. Hoje, o professor enumera, assim, ó, ele diz assim, ó, convido o leitor a apreciar o que pode ser chamado de modernistolatria, né? Alinho alguns casos em ordem temporal inversa aos fatos. Quer dizer, professor, tu pode acrescentar, né, esses que tu mostrou hoje, essa manchete aí do Estadão e ainda o Peninha. Não, o Peninha tu não vai dar cartaz para o Peninha no teu livro, porque não tem necessidade de... Aí o professor começa, então, a mostrar alguns casos. O primeiro é muito interessante, que, assim, ele recebeu um e-mail de divulgação de um lançamento online, pequeno guia da botânica modernista. Aí o professor comenta, recebo o e-mail repassado por alguém e nada descreve a minha sensação de incredulidade sem muito sentido. Uma botânica modernista. Sim, pode ter sido apenas um golpe publicitário, um modo de divulgar o trabalho. Meu ponto é o uso do adjetivo modernista, a enésima confirmação de que este adjetivo é como que um passaporte obrigatório. Os protagonistas são da USP. Aí eu sigo. O próximo exemplo é o seguinte, esse aqui é muito interessante, o rapper, empreendedor e figura pública Emicida lança em 2019, com forte repercussão por mais de ano, o documentário Amarelo. Impressionante manifesto de orgulho pela gente de vida sofrida, batalhadora e esperançosa, do pessoal periférico e afrodescendente. A partir da experiência paulistana, o filme teve imensa repercussão. Também fui conferir o filme, e como qualquer pessoa que não perdeu o coração nesses tempos de brutalidade, gostei muito. Mas registrei e aqui transcrevo uma passagem paulistocêntrica. E aí, tá, o professor vai contar, o professor fez lá uma transcrição de parte dessa parte do roteiro, né? Então, o ponto central, digamos assim, o ponto de amarração era um show que o próprio Emicida fez no próprio Teatro Municipal, onde aconteceu a semana de 22, a famosa. Então, num dado momento, entra uma locução em off, falando o seguinte, ali já apareceram imagens do Pixinguinha, já apareceram figuras do samba, já apareceram outras manifestações artísticas, e aí entra um off que diz o seguinte: foi a Semana de Arte de 22 que bagunçou para sempre a concepção de arte nessas terras. Tanto os sambistas, que são inegavelmente modernos, quanto os modernistas, que reivindicam, meio que sem saber que a arte daqui fosse mais... Como é que é? Mais samba, abalariam as ideias do passado de uma maneira que ecoaria pela eternidade. Os modernistas, ainda que formados por uma maioria de homens brancos da burguesia, mas não só, e para além da Semana de 22, exigiam uma arte com as nossas cores, sem abrir mão do verde e do amarelo, que inclusive se eternizam no famoso quadro Homem Amarelo, de Anita Malfatti. Já os sambistas, formados em sua maioria por mulheres e homens pobres, quase todos pretos e mestiços, promoviam a presença do que Machado de Assis chamaria de Brasil real. Ambos os movimentos deram um salto sem volta na arte do tipo, é nós por nós. E aí o professor segue ali mostrando o roteiro e depois faz um comentário. O roteiro embaralha a Semana de Arte Moderna de São Paulo com o samba, o choro e mais o começo das escolas de samba, estes claramente cariocas, chegando a tratar modernismo e samba como dois movimentos, tudo embalado pela suposta mesma ideia de sonhar e transformar isso aqui, sendo os protagonistas alheios ao fantasma da colônia que ainda assombrava esse lugar. Então, não, diz o professor, não sei como os espectadores entenderam o documentário, mas é bem possível que, dada a concatenação das imagens e das falas, tenham pensado que Pixinguinha participou da Semana de Arte de São Paulo, ou que Mário de Andrade tenha influenciado na invenção do samba.
Mas não, nenhuma nem a outra coisa aconteceram. E até pelo contrário, Mário não via no samba carioca uma forma realmente válida de arte popular brasileira. O professor segue enumerando ali exemplos, né? Mas esse fica muito evidente, né? Uma coisa assim, um descalabro completo. Não sei quem é que escreveu esse troço, parece que foi aquele Sérgio Rezende que escreveu. Eu ouvi alguém dizer. O Emicida diz o texto, mas... Não, quando ele diz assim, começar por uma, promoviam a presença do que Machado de Assis chamaria de Brasil real. Machado de Assis, como se Machado de Assis tivesse alguma coisa a ver. Rodar o Brasil real. Bom, já é uma bobagem. Mas essa de misturar, entendeu? Mário de Andrade, Pixinguinha, como se, é uma coisa repulsiva. Porque o samba não tem nada, vou dizer de novo, não tem nada, tem zero a ver com Semana de Arte Moderna. Zero a ver. Isso é uma... Enfim... E a Semana de Arte Moderna tem zero a ver com samba e manifestações, nada. Não, enfim, é uma coisa tão absurda assim que não tem nem palavras. Mas um exemplo que eu dou também no livro mais adiante é o seguinte: eu não me lembro mais se foi em 92 ou 2002, saiu uma publicação super chique, facsimilar, pela imprensa oficial de São Paulo, ou seja, pelos cofres públicos paulistas, uma coisa chamada Caixa Modernista. Então, eu tinha a reprodução facsimilar assim, do convite da Semana de Arte Moderna, do programa da primeira noite, do livro Paulicé Desvairada, enfim, tudo facsimilar. E no meio vinha um CD. Aí eu fui olhar o CD, e o CD se chamava Música em Torno da Semana, coisa assim, em torno do modernismo. Aí tinha lá umas coisas do... Nem me lembro quem tinha, certamente tinha o Vila Lobos, mas tinha Henrique Oswald, não me lembro mais, umas coisas assim. E aí quando eu olho, sabe o que tinha? Marchinha carioca, marchinha de carnaval. Aí eu, ingênuo, digo, não, peraí, mas tem algum equívoco aqui, entendeu? Não era equívoco, os caras fizeram isso. Os caras botaram a marchinha carioca, aquelas marchinhas pícara e tal, debaixo da asa do modernismo paulista. Cara, as marchinhas não têm nada a ver com o modernismo. Aí eu perguntei para mim mesmo, mas como assim? Aí a minha resposta para mim mesmo, diante do espelho, foi a seguinte: claro, esses caras que produziram esse disco, eles mandam no Brasil culturalmente. E como mandam, eles não têm nenhum pudor de dizer, era bom, é modernista. Vale a pena, foi inventado pelo modernismo. Eu dou um outro exemplo, menor, assim, mas da minha área, né? Enfim, morreu o Benedito Nunes, que era um grande professor de literatura, filósofo, o cara tem uns livros sobre a Clarice Lispector, aí a Valnice Nogueira Galvão, professora importante da USP, vai lá e dá um jeito de dizer que o Benedito Nunes era bom porque ele foi iluminado pelas revistas modernistas de São Paulo. Sabe, o cara não podia ter sido inteligente se ele não tivesse passado pelo serviço militar obrigatório do modernismo. Que coisa abominável. Tá, professor, tu vai ler hoje? Eu posso ler, mas saiu agora uma coisa muito interessante, que é isso aqui, ó. Está ali, Oswald de Andrade, Diário Confessional, organizado pelo Manuel da Costa Pinto, que é um jornalista, crítico literário lá da que, aliás, estava entrevistando o Rui Castro no Roda Viva da semana passada, e se atrapalhou, né, porque o Rui Castro foi muito debochado, assim, mas enfim. Aí, no fim, aqui tem um capítulo que é o seguinte: em 1952, quando seriam os 30 anos da semana, o Oswald preparou um material para um balanço dos 30 anos. Eu não conhecia esse texto. Então, está escrito 23 de janeiro de 1952, semana. Aí, anotações dele. Aí tem um monte de coisa. Mas aqui é o seguinte, é porque o Oswald de Andrade era muito boquirroto, ou seja, falava mal de todo mundo. Ele não publicou na época, publica agora. Daí ele diz assim: Mário de Andrade ou a justificação de um poema que ficou... Isso é na época que o Mário já tinha morrido e o Oswald tinha brigado com ele fazia muito tempo. Né? Mário de Andrade ou a justificação de um poema que ficou inédito. Ao contrário do que era a crítica, sempre me julguei muito mais importante do que Mário. Modéstia à parte. Daí ele diz assim: a endogamia estética de Mário. Travessão: invertido, mas fecundo. Invertido queria dizer gay naquela época. E o Oswald estava sacaneando o Mário porque era gay, e pior que era, certamente era um gay que sofria com essa condição porque não conseguia, né, sair do armário como era naquela época. Outra frase dele: como se pode ter talento sendo burro? O caso Graciliano Ramos.
Chamou o Graciliano Ramos de burro. Assim, na lata. Sim, né? É bom que chamou alguém bem humorado, assim, bem tranquilo para conversar. Bop e o mulato aristocrata Paulo Prado. Porra, o Paulo Prado é o cara que pagou a semana, é o grande ideólogo da semana, e ele sacaneando. O mulato aristocrata do Paulo Prado. A canalha mineiro-nordestina badala Mário pensando que isso me desprestigia. A canalha mineiro-nordestina, ou seja, ele era despeitado porque o Mário de Andrade era supostamente bajulado por esses caras, né? Outro trecho dele, do Boquirroto. Os Penteados, Prado e outras grandes famílias gostavam das bandeirantes do amor. As sinhazinhas não sabiam nem se lavar, tinham aprendido a tomar banho de camisola por espírito cristão. Era pecado até ver o corpo, quanto mais mostrá-lo. Uma velha tia minha gabava-se publicamente de nunca ter visto o marido nu. Procriara com ele 17 filhos. Me diz dessa. Aí mais um trechinho dele sobre Manuel Bandeira. Manuel Bandeira estava vivo ainda, né? Quando que ele morreu, Diego? Você lembra, não? O Bandeira é 68. Então, 68. Bandeira estava vivo ainda. Sim, porque o Oswaldo morreu em 54, eu acho, né? Alguma coisa assim. O Bandeira foi mais longe de todo mundo. O que perde o senhor Manuel Bandeira é o seu entranhado oportunismo. Veio de mansinho para a nossa Revolução de 22 sem grandes credenciais. O Manuel Bandeira é o autor dos Sapos, o poema aquele que fez alarde, ele foi lido pelo Ronald Carvalho. Ronald Carvalho. O Manuel Bandeira não quis ir para São Paulo, foi convidado para ir para a semana e não quis ir, porque dizia que aquilo não combinava com o temperamento dele, uma coisa muito estridente, assim, né? Assim, mas naquele momento, que era o da tomada do poder, precisávamos fazer número. Aceitamos o senhor Guilherme de Almeida, o senhor Ronald Carvalho e o senhor Ribeiro Couto. Por que recusar alguém que ia um pouco além dos versos medidos e remedidos desses três cavalheiros? Manuel continuou sempre assim, beneficiando-se tanto do modernismo a que aderira, como da academia que badalou, porque o Manuel Bandeira entrou na academia. E o Oswald tentou entrar, aliás. É um triste politiqueiro. Como crítico é deplorável. Sua poesia, é verdade, tem um pequeno filão de ouro perdido num chumaço de poesia barata e conhecida. É um falastrão, né, tia? Tá aí ele, a carinha dele. Tá, então é Diário Confessional, Oswald de Andrade. Agora que eu estou ali fazendo... Estou fazendo viu o que tu fez a Kátia fazer? Tá me dando um trabalho extra aqui. Tá. Então, vamos seguindo. Vai lá, Diego. Eu tinha separado justamente essas questões que o professor mencionou aí. Eu tinha separado o poema do Bandeira, que fez, a princípio fez furor, mas eu ia ler antes, de repente eu vou ler agora um trecho do Manuel Bandeira, falando da relação dele com o movimento modernista, ou com, mais especificamente, os paulistas, né, que está aqui nesse livro de memórias dele, Itinerário de Pasárgada, uma espécie de autobiografia, alguma coisa assim. E aí tem um capítulo que ele dedica um pouco a isso, aos paulistas e a relação dele com isso. Bandeira, né, que é pernambucano e que vai, ainda criança, morar no Rio, mas que está colado ali com o pessoal do Rio. Então. Aí ele começa comentando que um dia chega na casa do Di Cavalcanti e vi sobre a mesa um livro em cujas páginas corri os olhos com um certo enjoo. Imaginem que a dedicatória dizia assim: a Di Cavalcanti, o menestrel dos tons velados, oferece Mário de Andrade. Era Há uma gota de sangue em cada poema, que é o livro do que Mário de Andrade publica em 1917. Achei aquela poesia ruim, mas, como expliquei ao próprio Mário mais tarde, de um ruim esquisito. Em 1921 veio o Mário ao Rio, e foi então que fiz conhecimento pessoal com o autor de Paulicéia Desvairada, que o ouvi ler 2 vezes, justamente com cenas de crianças que ele jamais publicou. Não sei que impressão teria recebido da Paulicéia se a houvesse lido, em vez de a ouvir da boca do poeta. Então tem uma coisa que assim, olha, né, ler não funciona, mas o Mário de Andrade falando parece que funcionava. Mário dizia admiravelmente os seus poemas, como que indiretamente os explicava, em suma, convencia. Apesar de certas rebarbas que sempre me feriram na sua poesia, senti de pronto a força do poeta e muita coisa que escrevi depois reconheci a marca deixada por ele. Fala mais um pouco do Mário de Andrade e tudo mais.
pulo aqui. Em 1922 apareceu Claxon, a primeira revista do movimento modernista, que começa a ser publicada, acho que em maio de 22, em cujo terceiro número saiu o meu poema Bonheur Lyrique, enviado a pedido de Mário. Não me lembro mais se foi nesse ano ou no seguinte que estive em São Paulo, travei conhecimento com os companheiros de Mário Oswald. Paulo Prado, Couto de Barros, Tasso de Almeida, Menor de Delpica, cita um monte de gente. Reuniam-se todos eles em tal lugar, blá, 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 blá. Foi assim que me vi associado a uma geração que, em verdade, não era minha. Pois, excetuados Paulo Prado, Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida, todos aqueles rapazes eram, em média, uns 10 anos mais moços do que eu. O Bandeira é de 1886, eu acho, alguma coisa assim. É isso aí. A minha colaboração com ela, né, com essa geração, como por outros motivos também é de Ribeiro Couto, sempre se fez com restrições. Assim, nem ele nem eu aquecemos em tomar parte na homenagem que a revista Claxon prestou a Graça Aranha, que foi o cara que fez a conferência de abertura da semana, acho que ele vai comentar depois, editando um número a este dedicado. Minha recusa não implicava nenhuma quebra de admiração e estima que sempre votei ao autor de Canaã. Pareceu-me, porém, que a homenagem iria dar a Graça Aranha, pelo menos aos olhos do grande público, a posição de chefe do movimento modernista no Brasil. Ou seja, a história lá da cabeça, né, professor? Só que acabou depois, acho que virando Mário, né? O que veio depois mostrou que eu tinha razão. O movimento passou a ser considerado obra de Graça Aranha. E embora as datas estejam aí, as obras, como argumentou Mário comigo em carta de 1924, não conseguimos até hoje impor a verdade, a saber que nunca fomos discípulos de Graça Aranha. O professor Fischer vai colocar a verdade agora no livro que vem. O movimento estava já em plena impulsão quando Graça Aranha chegou da Europa, em outubro de 21, trazendo a sua estética da vida, que nenhum de nós aceitou. Fala mais umas coisas, eu pulo. Também não quisemos, Ribeiro Couto e eu, ir a São Paulo por ocasião da Semana de Arte Moderna. Nunca atacamos publicamente os mestres parnasianos e simbolistas. Nunca repudiamos o soneto, nem, de um modo geral, os versos metrificados e rimados. Pouco me deve o movimento. O que eu devo a ele é enorme. Não só por intermédio dele, vim a tomar conhecimento da arte de vanguarda na Europa, da literatura e também das artes plásticas e da música, como me vi sempre estimulado pela aura de simpatia que me vinha do Grupo Paulista. Então esse é o Manuel Bandeira aqui no Itinerário de Pasárgada, que dá essa faladinha assim, se coloca, né, longe das coisas, mas ao mesmo tempo tem uma, né, reconhece ali também que às vezes a gente faz a crítica e também tem coisas legais, muitas coisas importantes que surgiram que acho que eles também, de certa forma, ajudaram a catalisar, né? Mas é isso. Aí depois, na próxima, eu posso ler os sapos aqui. Eu tinha separado também os sapos aqui, que fica para a próxima. Eu vou ler uns... Fala, professor. Não, pode ir adiante. Eu ia dizer só que eu li a correspondência do Manuel Bandeira com o Mário para acompanhar um pouco essa história, né? É impressionante, assim, porque o Mário com o Bandeira ele se abre muito sobre a questão da política literária, digamos, né? E ele diz, tem uma frase dele que até virou título de um livro de uma socióloga lá do Rio, que reivindica um modernismo diferente lá no Rio de Janeiro. E a frase do Mário é assim: essa gente do Rio não tolera que São Paulo é que tenha tocado o sino do moderno, né? Uhum. Sabe essa gente do Rio, assim, o cara dizendo, essa gente do Rio... Essa gentalha. Quem é que está sendo caipira aqui? Vai dizer que é o Rui Castro que está sendo caipira? Bom, o Rui Castro fez provocação e tal, né? Aliás, ele faz diretamente isso, assim, né? Fica futucando, assim. Fica. Mas essa caipirice está lá, entendeu? Está no Mário, está nesses caras. Pois eu vou ler justamente umas futricadas do Rui Castro, uma entrevista a propósito do lançamento do livro Vozes da Metrópole. Então, ele diz que o que fez a fama da semana de 22 foi a força da propaganda e das frases feitas. Uma delas, a de que a semana foi um rompimento. Mas rompimento com quê? O verso livre e sem rima já era praticado por Mário Pederneiras desde 1910 e depois por Manuel Bandeira. Os contos de Adelino Magalhães, todos os livros antes de 1920 já tinham fluxo de consciência, ações simultâneas e até palavrões.
Orestes Barbosa já escrevia naquele estilo telegráfico, picotado, que depois seria copiado por Oswald de Andrade. A academia já não era levada a sério no Rio desde a morte de Machado de Assis, em 1908. E os poetas parnasianos já estavam desprestigiados muito antes da morte de Olavo Bilac, em 18. Nas artes plásticas, em 22, já existiam Vicente do Rego Monteiro e Ismael Neri. Em música, Vila Lobos, Luciano Gallet, Pixinguinha, Senhor, sem falar em Ernesto Nazaré. A semana, portanto, arrombou uma porta aberta. Quando se diz que o Brasil de 22 era um atraso, que precisava ser atualizado, e que Mário e Oswald de Andrade, Menotti Dempicchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, Cândido Mota Filho e outros vieram para nos salvar, leia-se, quem precisava ser atualizado eram eles, que até pouco antes eram parnasianos, e alguns continuaram sendo. E aí depois ele fala assim... toda aquela geração carioca foi cancelada pela USP. O próprio Lima Barreto, que Mário de Andrade chamava de escritor de bairro, só foi redescoberto nos anos 50. Gilca Machado está tendo o reconhecimento que merece, e João do Rio. A poesia modernista resume-se hoje nos poemas piada de Oswald. Se não for poema piada, não é moderno. Mas Fernando Pessoa, T.S. Eliot, Paul Valéry, Federico Garcia Lorca e o próprio Pound, todos daquela época, nunca fizeram poema piada. Será que não eram modernos? Os autores cariocas dos anos 20 não precisavam se deslumbrar com a modernização, já estavam acostumados com ela. Em 1922, o Rio tinha prédios de 10 andares com elevador, 20 jornais diários, farta iluminação elétrica, sexo, drogas, praia, carnaval, a cidade não dormia. Os modernistas, à luz dos lampiões a gás, é que viam tudo isso como novidade. E para eles era mesmo, vide a revista Claxon, de 22. O título Claxon, que significa buzina, refere-se ao culto do automóvel e da velocidade, não? Eles ainda se empolgavam com isso em 1922. O Rio tinha a Fonfon, também uma referência aos carros, só que a Fonfon era de 1905 e era uma revista comercial que disputava nas ruas com dezenas de outras. Não era lida somente pelos que escreviam nela, como a Claxon. E todo mundo pode achar a capa da Claxon bonitinha, mas tente ler hoje os artigos dela, naquelas coleções facsimile que vivem sendo reeditadas. E por aí vai, mas eu paro por aqui. Entrevista com Rui Castro, então, a propósito do lançamento do livro Vozes da Metrópole. Professor. Tem uma coisa implícita, que eu vou falar mais uma coisa abstrata, assim, que é o seguinte: essa ideia da vanguarda como sendo uma coisa imprescindível, necessária, ela é uma ideia muito parisiense, sabe? É uma ideia de que tu tem que ter um marco zero na estrada, sabe? Tudo começa aqui. E isso também é um estilo de pensar, é um jeito de pensar a história. É a ideia de que tu conta a história mediante rupturas, entende? E por que tu não pode contar a história pelas continuidades? Esse é o meu ponto. Nem é meu. O João Cabral, de Melo Neto, diz isso num ensaio de 50 e poucos, maravilhoso. No fundo, assim, fazendo uma comparação um pouco ligeira, tu tem um paradigma mais inglês de narrativa histórica, que é esse, mais tradicional, assim, inglês tradicional, que é o de contar a história olhando as continuidades, as grandes formações e tal. E a coisa francesa, especialmente de esquerda, ela é assim, entendeu? Não, tu tem que ter um ponto, é assim, 14 de julho de 1789. Aí tu fala, o que foi mesmo 14 de julho? Foi assim, os caras invadiram uma prisão política que estava cheia de preso político e tal. Então, aquilo ali é um marco, né? Tem que ter, sei lá, sabe? Sempre tem uma coisa assim. E aí, a historiografia que consagrou a Semana de Arte Moderna é desse estilo. Então, assim, a semana, é o texto do Peninha, e a semana que mudou o mundo. Pô, a semana nenhuma mudou o mundo, bicho, que história é essa? Tá, mas eu vou ler uma outra coisa, é o seguinte, eu tenho
O Mário de Andrade eu acho uma mala. É um cara importante, pesquisador e tal, acho um poeta fraco, tem 50 poetas melhor que ele na primeira metade do século no Brasil. E eu tenho uma simpatia pelo Oswald, eu tenho um fraco pelo Oswald, por esse jeito debochado dele, sabe? E eu vou dar um exemplo assim, de uma coisa que eu acho muito bacana dele. Assim, a trajetória do Mário é uma trajetória do cara super organizado, metódico, que sabia o que estava fazendo, que escreveu carta, assim, eu não sei quando que ele escrevia a carta, escrevia 10 cartas por dia para todo mundo, num trabalho pedagógico, sabe, ele enchia o saco dos caras, lá para o Drummond, tu leva a correspondência dele para o Drummond, Drummond, tu tem que ser mais brasileiro, não fica esse troço de copiar o Valéry aí, de querer o infinito, tem que ser brasileiro, enfim, e o Oswald, ao contrário, é um cara que é muito errático, assim, um cara que nunca trabalhou na vida, na verdade, ele viveu uma fortuna que herdou do pai, o pai dele era dono de uma fazenda que ficava dentro de São Paulo. Quer dizer, São Paulo se espalhou para dentro da fazenda do pai dele. Então, o pai dele ganhou dinheiro assim a rodo e o Oswald de Andrade acabou com o dinheiro todo antes de morrer. Terminou meio na pindaíba, né? Mas, com tudo isso, ele tem umas coisas que eu acho bacana. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um romance experimental dele que chama Serafim Ponte Grande, que ele escreveu, eu acho que em 26 ou coisa assim, mas publicou só em 30 e tal, em 33. Quando ele já era, dizem que, filiado ao Partido Comunista, ou próximo do Partido Comunista. Então, no momento em que ele achava a experiência dele nos anos 20 uma bobajada. Então, aquele negócio da vanguarda, não sei o quê, ele achava, em 33, achava que tinha sido uma perda de tempo. E aí ele escreve um prefácio para o Serafim Ponte Grande, que é o seguinte, eu acho legal isso, ele achava uma bobajada, mas publicou o livro, entendeu? Tipo assim, ele assumiu a bronca, né? Então ele começa esse prefácio dizendo assim, o mal foi eu ter medido o meu avanço sobre o cabresto metrificado e nacionalista de duas remotas alimárias. Alimária quer dizer besta. Bilac e Coelho Neto. O erro foi ter corrido na mesma pista inexistente. Eu acho genial, entendeu? Tipo assim, agora em 33 eu me dou conta, nós compramos a briga errada. Aquela não era a melhor briga do mundo, tá? Porque aí em 33 ele era todo engajado e tal. Aí adiante ele diz assim, a situação, entre aspas, revolucionária dessa bosta mental sul-americana, bosta mental com esta palavra mesmo, apresentava-se assim, o contrário do burguês não era o proletário, era o boêmio. As massas ignoradas no território e como hoje, sob a completa devassidão econômica dos políticos e dos ricos. Os intelectuais brincando de roda. De vez em quando davam tiros entre rimas. Uma imagem bonita, né? Os intelectuais assim, dando tirinho entre rimas. O único sujeito que conhecia a questão social vinha a ser meu primo torto, Domingos Ribeiro Filho, Baraná, Baraná. Com pouco dinheiro, mas fora do eixo revolucionário do mundo, né, que estava na Europa, enfim, estava na Rússia, né, que tinha virado União Soviética, ignorando o manifesto comunista e não querendo ser burguês, passei naturalmente a ser boêmio. Ou seja, a explicação que ele dá para a atitude dele foi essa. Eu não queria ser burguês, mas não podia ser proletário. Então, eu virei boêmio, que era o jeito de viver nessa bosta mental sul-americana. É legal, né? Esse jeito, como é que eu vou dizer assim, desabrido dele, assim, de dizer as coisas meio com escândalo, eu acho uma coisa, digamos, mantém uma energia bacana, né? Então, tivemos aí Oswald de Andrade, Serafim Ponte Grande é o prefácio. Prefácio que ele escreveu para esse romance dele. Para esse romance, muito bem. Tá, Diego, vai lá. Me perdi aqui, estava tentando achar deixa eu ver se eu consigo aqui projetar, só para mostrar essa aqui. Vai ler os sapos? Vou ler os sapos, mas aqui enquanto o professor falava aqui do tu estava vendo um vídeo no YouTube? Não, eu estava vendo se eu achava uma imagem aqui, e eu achei. Vou compartilhar aqui com você, o professor falou do Oswald, filiado ao Partido Comunista, e as pessoas, em geral, não sabem que o Oswald foi, em 1950, vejam só, candidato a deputado federal, tá aí, ó, Oswald de Andrade. Vote e faça votar em Oswald de Andrade para deputado federal na legenda do Partido Republicano Trabalhista. PRT. Tá aí. Chegou cheio das referências, ó, Tristão de Ataíde, Gilberto Freire. É o candidato único dos homens inteligentes, é o candidato dos que sabem ler. Enfim, isso era só para deixar marcado aí. Sabe que tem o Rui Castro disse que não existe nenhum documento de que ele tenha sido filiado ao Partido Comunista. Ah, é?
E a É uma Pagu, que era a lenda. mulher dele, a Pagu, que era bem mais nova que ele e tal, né? A Pagu, em 22, tinha 10 anos de idade, então ela não participou da semana. Publicou um livro lá, aquele Parque Industrial, em 30 e tal. E a Pagu, sim, foi militante e tal, né? O Rui Castro disse de maneira, assim, jocosa que o Oswald de Andrade, o comunismo dele foi ser babá do filho da Pagu. Eu vou ler aqui então, né, na noite lá de 15 de fevereiro de 1922, o Ronald de Carvalho leu esse poema do Manuel Bandeira, que não foi escrito especificamente para a Semana de Arte Moderna, pelo contrário, é um poema de 1918, que ele já tinha publicado um livro chamado Carnaval, em 1919, que acho que é um dos livros mais tristes, né, tem esse título, um dos livros mais tristes da poesia brasileira. É um caso estranhíssimo que a Semana de Arte Moderna influenciou para trás. Influenciou 4 anos. Retroativamente, é uma loucura. E aí, enfim, aí aconteceu a leitura desse poema, Os Sapos, que ele, enfim, que ele vai usar especificamente a palavra parnasiano para tirar sarro, mas talvez ele esteja tirando sarro meio que de todo mundo, né? Talvez os sapos sejam todos os tipos de poetas, digamos assim, sei lá, como quisermos entender. Mas o parnasiano aqui aparece mais, ele é o mais ridicularizado. Então, o poema diz o seguinte: os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra, o sapo boi. Meu pai foi à guerra. E aí os outros vão responder: não foi, não foi. Que dá para eu, quando lia ela, principalmente no cursinho, aí eu fazia essa voz: meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. Tem que imitar meio que o sapo fazendo o seu som. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Ou seja, está tirando sarro das coisas assim, das regras da versificação, né? Assim, não rimar palavras de mesma classe gramatical, né? Fazer a separação certa, né? Não fazer os hiatos, fazer, enfim, as sinaléfas e todas as coisas, para que a versificação seja feita assim nos trinques, né? O meu verso é bom frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhe dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Aí termina a fala do sapo tanoeiro, né? Urra o sapo boi! Meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Aqui tem, ele brinca com o Olavo Bilac, lá do Inveja Ourives, tudo mais, tem os poemas lá do Alberto de Oliveira, Vaso Grego, Vaso Chinês, tudo que é vaso. Ou, volta ao poema, outros sapos pipas, um mal cabe em si, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, na beira do rio. E aí fica também a questão de quem representaria o sapo cururu. O sapo cururu. Mas é um poema com esse tom brincalhão, assim, né? E aí exatamente. É celebrado como sendo fruto da semana. Sim. Na verdade, o Manuel Bandeira já tinha feito. Não, eu acho que, para mim, acho que é muito fácil de fazer uma leitura que enxergue toda uma auto-ironia também, não só apontar o dedo para os outros, mas no fim todos os poetas estão no mesmo buraco, né? Tá, então vou eu agora, vou ler o Caetano Veloso, porque a semana passada eu me dei conta que a gente não citou o Caetano Veloso. E aí, eu me senti na obrigação de mencionar o Caetano no chat. E aí, na contagem oficial, ficou valendo como se ele tivesse sido, então... o Verdade... Bom, zero sarau sem que citar. Zero sarau. Então, o Caetano teve um tempo morando em São Paulo e teve uma proximidade grande com aqueles poetas lá que fizeram a cabeça dele, os irmãos, né, Campos, que fizeram a cabeça dele e ele ficou
acabou se maravilhando. Então, ele faz a conexão, né, do legado do modernismo com o tropicalismo. E aí ele conta que ele teve contato real com a obra do Oswald de Andrade a partir da montagem do Teatro Oficina, né, de O Rei da Vela, que foi montado em 68, né? A peça é dos anos 30, também é depois enfim. Aí ele vai falar, e eu não sei vocês, mas o Porto Alegre em Cena trouxe aqui uma versão, né, uns 50 anos da encenação, foi 2018. Vocês viram? Eu fui ver. Incrível aquilo, né? Incrível. Mas aquilo ali, só um detalhe, aquilo ali não é o Oswald de Andrade ele mesmo, aquilo ali é o Oswald de Andrade repassado pelo Zé Celso. Né? Não é o texto... E as rubricas, se tu olhar o que o Oswald concebeu, era um teatro meio brechtiano, meio debochado, assim, só que toda a coisa tropicalista, digamos, foi inserida pelo Zé Celso. Sem nenhum problema, eu digo isso, né? Claro. Não é que aconteça isso, mas não dá para imaginar que o Oswald fosse tão premonitório que já soubesse o que o Caetano ia fazer, entendeu? Essa fantasia que não pode... Não pode ter, tá. Fui ver O Rei da Vela, a peça de Oswald de Andrade, que o Oficina tirava de um ostracismo de 30 anos, cheio de grande expectativa, mas não imaginava que iria encontrar algo que era, ao mesmo tempo, um desenvolvimento dessa sensibilidade e a sua total negação. Essa frase eu não entendi, mas também eu vou seguir aqui, também não vamos fazer um debate sobre a frase. Zé Celso se tornou, aos meus olhos, um artista grande como Glauber. Se a própria função de diretor de teatro indica um status menos autoral do que a de cineasta, era inegável que, possuidor como Glauber de uma intensa chama própria, Zé Celso tinha uma firmeza de mão no acabamento com que Glauber nem poderia sonhar. Aliás, os filmes do Glauber, vai me desculpar, né? Mas, pelo amor, quem é que aguenta ver aquilo, pelo amor de Deus? Tá, agora vai ter uma horda de gente dizendo... Cátia, o Caetano aguenta, o Caetano sempre aguentou, o Caetano queria ser Glauber Rocha, né? Queria, né? Mas, enfim... Mas ele não se aguentou e teve que ser Caetano. Não, mas não dá, cara, não dá. É que bom, enfim... O pessoal aquele do choque de cultura que diz que eles ficam assim, não, você vê, o cara não sabe fazer cena de tiro, entendeu? Porque aí assim, aí vem, dá um tiro, alguém começa a cantar, a dizer um poema, corta para um político dando um discurso, alguém rola uma escada, tu não entende o que está acontecendo, caramba. Tá, mas enfim, esquece. A peça continha os elementos de deboche e a mirada antropológica de Terra em Transe, né? O Caetano fazendo um paralelo entre o Zé Celso e o Glauber. O primeiro ato recebera um tratamento de gosto expressionista com o anti-herói central, Abelardo I, atendendo em seu escritório, um a um, os devedores de seus empréstimos que eram mantidos numa jaula e tratados às chicotadas pelo seu assistente. O assistente era Abelardo II. As roupas eram escuras, as maquiagens marrons, à exceção de dos dois Abelardos, que tinham os rostos pintados de branco como palhaços. O segundo ato era uma chanchada, um painel berrantemente colorido, representava em traços meio cubistas, meio infantis, a Baía da Guanabara, no Rio, onde Abelardo I confraternizava com a família de sua mulher, Heloísa, de Lesbos, a gorda mãe que ouve galanteios do genro, o irmão integralista, meio fascista, nazi-fascista, o irmão integralista, nazi-fascista, a irmãzinha menor com suas luvas de boxe, o irmão viado que deplora a família e grita a toda hora que seu destino é pescar nos penhascos, e a avó, a quem Abelardo dedica versos de Lamartine Babo.
E aí por aí vai, ele destaca também aquela coisa do cenário que gira, né, e que era uma concepção do cara o Hélio Eichbauer, que fez, assim, aquilo ali é uma parte central, né, da montagem da coisa, né, aquilo ali era um achado, assim, de cenografia. Fala a atriz paulistana Cátia Soma. Fala a atriz paulistana. Atriz paulistana, tá? Não, mas aquilo ali é um achado, né? Guarda Paulista, Cátia Soma. O Estado te condena. Não, mas eu não, mas eu nunca fui deslumbrada, viu? Ela é bacana e tudo, mas não é para tanto, né, minha gente? Vamos com calma. Tá, esse então foi o Caetano Veloso com Verdade Tropical. Não sei se a gente tem mais alguma leitura a fazer, como é que estamos aí? Como é que posso indicar um livro? Tem um livro que saiu agora, eu não li ainda, li a introdução só, mas eu ouvi uma entrevista com esse cara. Livro muito legal. Se chama Modernidade em Preto e Branco, subtítulo Arte e Imagem, tá, não importa, do cara chamado Rafael Cardoso. Aí, ó, Modernidade. Mas já vê que o subtítulo diz assim: Arte, Imagem, Raça e Identidade no Brasil, 1890-1945. Já deu, já saiu daquilo ali. Eu vou ler um paragrafinho dele. Ele está dizendo o seguinte: está falando de um livro da Mônica Veloso, que, aliás, eu também estudei nesse meu livro que vai sair, né? Essa mulher, a Mônica Pimenta Veloso, tem um livro chamado Modernismo no Rio de Janeiro, de 1996, em que ela defende a ideia de que no Rio a modernidade, o modernismo, se quiser, aconteceu nos cafés, nas redações e nos encontros literários. Ao passo que em São Paulo aconteceu, até a Semana de Arte Moderna e tal, mas aconteceu nas famílias Prado, Penteado e Amaral e Bororó, que promoviam suas soirées bacaníssimas e tal, e juntavam a tigrada. Mas aí eu vou ler um trecho que diz assim: do ponto de vista parisiense, a modernidade carioca é familiar demais. Quer dizer, se tu olhar de Paris para cá, esse jeito de ser moderno do Rio, que é nos cafés, nas redações, era muito familiar. E, portanto, não comportava a carga de exotismo que seduzia os modernizadores europeus. Quer dizer, os europeus olhavam para cá, olhavam para o Rio e diziam: não, isso é igual a nós, segundo ele está dizendo. A geração mais nova de modernistas em São Paulo, em especial o grupo da Revista de Antropofagia, vestiu o figurino do selvagem, o que a tornou mais interessante aos europeus. Figuras ricas e bem-nascidas como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral sabiam se posicionar como modernas segundo padrões parisienses. Portanto, conseguiram cativar formadores de opinião do lado de lá. Ao voltar para o Brasil, ostentavam a qualidade percebida de terem feito sucesso em Paris. Ou seja, essa visão aqui diz que os antropófagos, a revista e tal, tinha virtudes porque parecia mais com o sonho que os europeus franceses tinham sobre o que deveria ser o moderno brasileiro. Isso não é tudo. O Oswald de Andrade tem muita coisa interessante, inclusive a conversa dele da antropofagia como uma filosofia, blá, 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 né? Mas é interessante isso aqui, né? Que o Rio, de fato, o Rio urbano não tem nada a ver com o Rio Zona Sul, não é Copacabana, isso é coisa muito mais recente. Né? É o Rio esse, entendeu? Que o Rui Castro exalta nos livros mais recentes. Anos 20 e tal. Já era moderno, tinha feminismo, tinha debate sobre aborto, tinha debate sobre... Era cosmopolita, né? Era a grande metrópole. Era uma cidade grande, com porto internacional, barará, barará, e São Paulo era rica. 20 jornais, tia. Porra. Né? Agora, o Mário de Andrade, em 42, faz uma conferência que está publicada que diz: não, a Semana de Arte Moderna só podia ter acontecido em São Paulo, porque se fosse no Rio, aí ia passar despercebido. Ninguém ia dar mínima. Em São Paulo, diz o Mário, estou citando, era uma cidade, entre aspas, rica, mas provinciana. É isso. A Semana de Arte Moderna é uma coisa provinciana. Só que com o tempo ela virou o paradigma. Tá, bota aí o livro aí para fazer um print aqui para o teu amigo. Modernidade em Preto e Branco, Rafael Cardoso. Tá. Saiu agora. Era crítico de arte. Eu gostei do papo dele, ouvi um entrevista dele num podcast
Aí, professor, está vendo podcast, está lendo no celular, está todo moderno, está uma loucura. Eu tenho muita resistência a podcast, mas eu ouvi. Mas por quê? Que bobagem. Eu sempre estou fazendo outras coisas, por isso. Mas é isso, aí quando está lavando a louça, ouvir um podcast é melhor do que ouvir essas rádios horrorosas daqui. Sim, aí tu me pegou. Agora tu veio. Agora tu deu. Assim como lá o teu amigo está correndo ouvindo o podcast do Sarau, também pode ouvir a Rádio Elétrica, viu, gente? Se quiser ouvir música. Né? Eu escuto, claro. Olha então, eu tinha separado um poema aqui também para ler, do Oswald de Andrade, um pouco pela brincadeira, porque é um poema que ele escreve para o Oswald de Andrade casou várias vezes, casou e separou milhares de vezes. Aí esse aqui é para dedicado a uma que acho que uma esposa que acho que ela era secretária dele, depois ela veio se tornar esposa. E em 2022 ele também poderia ser basicamente entendido como um poema escrito pelo presidente Lula para um destinatário importante. O título do poema é Canção e Calendário. Ele diz assim: é uma declaração de amor, como a que o presidente Lula vem fazendo, né? Sol de montanha, sol esquivo de montanha, felicidade, teu nome é Maria Antonieta de Alckmin. No fundo do poço, no cimo do monte, no poço sem fundo, na ponte quebrada, no rego da fonte, no monte profundo, nevada, entre os crimes contra mim, Maria Antonieta de Alckmin. Felicidade forjada nas trevas, entre os crimes contra mim, sol de montanha, Maria Antonieta de Alckmin. Não quero mais as moreninhas de Macedo, não quero mais as namoradas do senhor poeta Alberto de Oliveira, quero você. Não quero mais crucificadas em meus cabelos, quero você. Não quero mais a inglesa Helena, não quero mais a irmã da Nena, não quero mais a bela Helena, Anabela, Ana Bolena, quero você. Toma conta do céu, toma conta da terra, toma conta do mar, toma conta de mim, Maria Antonieta de Alckmin. E se ele vier, defenderei. E se ela vier, defenderei. E se eles vierem, defenderei. E se elas vierem todas, numa guirlanda de flechas, defenderei, defenderei, defenderei. Cais da minha vida partida 7 vezes, cais de minha vida quebrada nas prisões, suada nas ruas, modelada na aurora indecisa dos hospitais, bonançosa, bonança, ao que tudo indica, Lula e Alckmin, 2022, né? Tá bom. É isso aí, minha homenagem. Estou lhe dizendo isso, não sei quem, Geraldo Alckmin. Ia ficar bonito, hein? Eu já tô trabalhando essa ideia aqui. Vai lá. Então era isso, minha gente. Esse poema aí do outro. Vou te mandar tudo aqui, Kátia. Tá, tu vai mandar. Vou te mandar tudinho aqui. Eu tô anotando aqui para não esquecer. Já fiquei assim, fiquei exausto. Não, a gente tá fazendo o dever de casa aqui. Eu tô fazendo o meu, pelo menos. Tá. Então, assim, queria mais uma vez solicitar a contribuição generosa dos nossos saraulers. A gente tem o famoso Pix, que passamos o Chapix, então é o katia@radioelétrica.com, é um e-mail, e temos a conta no Banco do Brasil, cuja agência é 47368, a conta é 60194, tá? E a gente agradece, qualquer contribuição será bem-vinda. Bueno, mais alguma coisa? Vocês querem falar mais um pouco mal de alguém? Vamos fazer umas fofocas? Não. Tomem água bastante. Tomem água. E é isso. A gente vai ter uma canja muito especial. A Vanessa Longoni é uma baita de uma cantora, super premiada, ganhou vários prêmios. Ela tem uma formação lírica, ela foi de coro de ópera e parará, e ela está lançando, eu sei que ela vai lançar agora em março um single, e tem o trabalho dela, como de resto de todos os artistas, está aí nas plataformas, vocês podem procurar, e ela topou... Mulher de Oslo. A Mulher de Oslo, esse trabalho foi bem premiado, né? Ganhou muitos prêmios aqui em Porto Alegre. Ela está radicada em São Paulo já há alguns anos, não saberia dizer quantos,
e vai cantar para a gente aqui nesse momento, nesse sarau que eu falei para ela que era dedicado a manhã. A falar mal do modernismo. A falar mal do modernismo, é isso. Não, mas, pô, teve aí levantada de bola para o Oswald a granel aqui, né? Todo mundo aqui. Até a exegese do nome dele apareceu. Não, eu acho que até houve um certo exagero, assim, em relação à obra do... A obra do Mário é que saiu mal, né? Mário ficou mal na foto, ninguém deu a mínima, né? Não, e o Macunaíma é bem bacana, né? Não é bacana, é bem legal. Não é? Eu acho legal, eu gosto. Eu gosto, é. Não, e aí eu vi alguém, eu li em algum lugar que era horrível, a primeira encenação, acho que foi do Flávio Rangel, mas a encenação do Antunes Filho era maravilhosa, né? Não sei se vocês viram. Ai, tá, não vamos parar de falar. Atenção todos os carros, atendendo a milhares de pedidos, no final dos créditos aparecerá a lista dos livros lidos nesta edição. Esta lista estará também na descrição do vídeo no YouTube. Aproveitem! Tá, era isso então. Valeu a companhia. A gente fica agora com a Vanessa Longoni. Até a próxima. Valeu. Professor Fischer, Grando, eu estou muito contente com esse convite. Kátia, eu lembrei que há uns 10 anos atrás, um pouco mais, a minha primeira divulgação para o lançamento do meu CD, A Mulher de Oswald, foi no Sarau Elétrico. E o que acontece que agora, daqui a 2 meses, eu lanço o álbum novo, o Tudo Tinha Ruído. Então, pensei em trazer aqui para o Sarau essa novidade. 3 músicas com arranjos novos, do Tudo Tinha Ruído. Então, eu farei Passada, do Arthur de Faria com a Alessandra Leão, As Coisas da Casa, do Arthur com o Marcelo Sandman, e Só por Hoje, do Arthur com o Gustavo Caio. E já que o tema é modernismo, quem vai me acompanhar hoje, olha aqui, ó, no iPhone, só um pouquinho que tá baixando a música, ok, já está. Você me diz que vai passar, ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa como der. Você me diz que vai passar, ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa como der. A minha amiga diz que dói, mas passa. O meu amigo, esse não diz nada não, não diz nada não, só segura a minha mão. Você me diz que vai passar, ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa como der. O temerário diz, trabalhe que passa. Forrest Gump me diz, corra sem parar, ande sem parar, que ao mesmo tempo vai passar, que ao mesmo tempo vai passar. A yoga diz, respire na torção que passa. A poesia diz, passe o papel. E eu passo como, e eu ando como, passo bem às vezes, passo mal às vezes, e vomito versos, passo depois do outro, passo depois de mim, salto, caio, corro, levanto, agradeço, passo com os joelhos ralados, e eu passo
Ela agora só pode amar com a paixão contida da borboleta espetada na placa de isopor. De vez em quando mais estalo, sai voando pela sala e quer quebrar o abajur. Trazia nas mãos pressurosas o ramo das rosas do arrependimento. E no botão da rosa mais vistosa, a abelha venenosa bulia por dentro. A raiva invadiu a casa numa labareda violenta. Crestou tudo. Agora os dois carregam baldes de água pra dentro, espionados pelos vizinhos que olham de longe por trás de gelosias engelhadas, que olham de longe. A raiva invadiu a casa numa labareda violenta. Crestou tudo. Agora os dois carregam baldes de água pra dentro, espionados pelos vizinhos que olham de longe por trás de gelosias engelhadas, que olham de longe. E agora, para finalizar, é a parceria do Arthur com o Gustavo Kahn. Vou esperar um pouquinho. De te levar flor quando estamos sós, de falar de amor. Posso nos ficar na rede, dormir com sede e não te amar. Posso nos ficar na rede, dormir com sede e não te amar. Eu que não me importar que tem lá fora, quem foi campeão? Tento não me importar o que tem lá fora, quem foi campeão? Tento não me importar o que tem lá fora, quem foi campeão? Tento não me importar o que tem lá fora. Obrigada, Sarau Elétrico. Um beijo enorme para vocês. Kátia, Mano Fischer, Grando. Muito bom estar aqui com vocês.